Então, boa noite, galera. Vamos começar a aula de escravidão africana no Brasil essa noite. A gente tem um convidado especial que veio diretamente do programa de pós-graduação para abrilhantar essa aula conosco, que é o José. O José, acho que para mim ele está no centro da câmera. Não sei onde ele está para vocês. Então, vou deixar o José se apresentar e falar um pouco sobre o que ele estuda, assim, daí a gente já dá início à aula. Tá, então é isso, né? Eu sou o Zé, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em História da UFPEL e eu pesquiso escravidão, né? E aí, umas semanas atrás, a galera do desafio me contactou para possibilidade de dar essa aula hoje, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque a galera acha que não sabe, mas eu estudei no desafio, né? Antes de entrar na minha graduação em História, eu estudava lá, e esse dia eu estava lembrando que eles me chamavam de historiador lá, porque eu já queria fazer História naquela época, lá em, sei lá, 2013, por aí, 2014. E eu sempre falei que ia voltar, então sempre que eu tenho a oportunidade de dar esse retorno para esse curso, que é um curso popular, que é um curso gratuito, eu faço sempre muito feliz. E aí agradecer os colegas aí que estão junto para a gente poder dar essa aula massa. E vamos tocar ali ficha? Bora, pode começar. Começar aqui então. Tu tá passando os slides, Luiz? Uhum. Tá bom, então. Só para a galera entender, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a escravidão africana, né? E eu pensei dessa aula ser esse mês, por tudo que tem rolado desde maio, esse mês de junho também, com os protestos antirracistas que tem rolado no Brasil e no mundo contra o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? Com o movimento Black Lives Matter, que foi desencadeando vários movimentos e manifestações por todo o mundo, né? E isso vai repercutir de alguma forma aqui no Brasil. A ideia é tentar linkar o que tem a ver escravidão com esses protestos antirracistas que têm rolado no mundo, assim, acho que basicamente esse é o norte. Eu vou tentar começar na escravidão e chegar até o pós-abolição com a galera aqui, mas possivelmente não dê certo. Eu já vou adiantando aqui o meu fracasso, porque é muita coisa para trabalhar numa aula só, né? Então a gente vai até onde a gente conseguir, tem uma horinha aí para a gente discutir. Pode passar, por favor, Luiz, o slide. Tem uma notícia, a gente pensou em começar com uma notícia que para mim toca muito no quesito das violências da escravidão, né? Que foi no dia 7 de junho de 2020, manifestantes antirracistas derrubaram a estátua de Edward Colston em Bristol, na Inglaterra, né? Esse Edward Colston, ele era um traficante de escravizados, né? Um dos grandes responsáveis pelo mecanismo da máquina da escravidão funcionar a partir da Inglaterra, do tráfico para as Américas, né? O que acontece? Estima-se que esse cara levou mais de 84 mil homens, mulheres e crianças da África Ocidental para as Américas e para o Caribe, né? E tendo a porcentagem que era da violência na experiência do navio negreiro, a gente vai falar isso um pouco melhor mais para frente, mais de 10 a 20% das pessoas morriam nesse percurso, né? Então estima-se que aproximadamente quase 20 mil pessoas morreram nessa jornada, né? Sem falar das violências daquelas que continuaram vivas, só que na condição de escravizadas, né? Esse ato nessa manifestação da Inglaterra repercutiu em todo o mundo, né? E no Brasil não foi diferente. O Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão no mundo, né? A escravidão atlântica no mundo, teve muita discussão sobre, né? Teve um posicionamento de um cara que chama Laurentino Gomes, que é um jornalista que ele escreve sobre a escravidão, apesar de que ele não tem formação historiográfica, né? Ele não é formado em história, ele é um jornalista. E ele se colocou contra esse tipo de manifestação que ele chamou de vandalismo, né? Porque, segundo a opinião dele, aquilo ali é depredar o patrimônio público, né? Em contrapartida, uma historiadora muito famosa da escravidão, que é a Maria Helena Machado, professora na USP, ela colocou uma opinião muito importante, assim, que é a seguinte: ela, para a Maria Helena, a história é mutável, ou seja, a história ela se constrói a partir do futuro, a história ela se transforma. E a depredação de um patrimônio pode significar sim história, porque a partir de um momento que aquele patrimônio, aquela história, ela não é significativa para a maior parte da população, ela é a história de quem? Né? Então, talvez isso explique a forma com que as pessoas lidaram na Inglaterra de ter levado essa estagada ela na água, né? Mas o que nos faz pensar isso? A ressignificação da história, né? E como a história vem mudando nas últimas décadas e tentado dar agência
para as pessoas que foram escravizadas, né? Ou seja, enxergar um negro para além da escravidão, enxergar o negro na República, enxergar o negro antes mesmo da escravidão atlântica, né? De certa forma, é dar protagonismo às pessoas que são protagonistas das próprias histórias e também são agentes das próprias histórias, né? Pode passar, por favor, Luiz. Eu acho interessante, Gisele, que lembrar também que todo patrimônio envolve memória, né? E aí, o que acontece é que é interessante para a elite dirigente de um país ter controle sobre as memórias coletivas. E algumas memórias, elas são elevadas ao status de história oficial de um país. E essa estátua aí, que foi construída no século XIX, é o reflexo daquilo que uma elite dirigente queria que fosse a história oficial inglesa, né? E é claro que isso ia, na contemporaneidade, ia levantar discussões, porque no momento em que tu tá dando espaço a essa narrativa, tu está tirando espaço de outras narrativas. Então, muito interessante uma live que eu estava vendo esses dias que se chama As Estátuas Morrem, e os professores colocaram a seguinte questão: para a população negra, é comum ver isso do seu patrimônio sendo atacado. Se a gente pensar, por exemplo, a estátua do zumbi, ela é atacada todos os anos. Quando chega 20 de novembro, ela é sempre atacada. Qual é a diferença do que acontece com a estátua do zumbi para o que aconteceu com a estátua do Edward Colston, né? É exatamente isso. A estátua do zumbi, ela é levantada porque quer se dar espaço para essas narrativas que foram excluídas. Enquanto essa estátua do Edward Colston, ela foi levantada justamente porque era aquilo a história oficial inglesa, né? E aí há esse embate aí de narrativas. Então é importante a gente lembrar, né, que isso faz parte daquilo que se tornou a história oficial inglesa, que aí lembra muito o Samba Enredo da Mangueira, em 2019, né? Só um adendo a uma coisa, de uma notícia que eu vi hoje, é que ontem ocorreram protestos pró-supremacia branca nos Estados Unidos, e esses protestos, eles invadiram o meio do esporte, por exemplo, que é um meio que eu acompanho bastante. E o Bubba Wallace, que é o único piloto negro da NASCAR nos Estados Unidos, ele teve a garagem do carro dele invadida, e essas pessoas, esses supremacistas, deixaram uma corda em forma de laço na garagem dele, dando a entender, ou trazendo essa memória de que os negros, os escravizados na época antes da Guerra da Secessão, por exemplo, eles era assim que eles morriam, por exemplo, eram enforcados. Nós temos casos em Pelotas também, dos negros escravizados enforcados, e a gente teve esse caso ontem, que vai em contrapartida disso que a Laís falou, que tem as pessoas que não querem dar voz às minorias oprimidas, que querem continuar com essa questão, ainda dando a narrativa apenas para o vencedor, porque escravizou outro povo. Então, isso eu fiquei chocado, que eu vi hoje, e só para fazer um adendo aí, um contraponto a essa questão. Não, perfeito, perfeito, né? E deixar claro também que a gente não está estimulando as pessoas a fazerem isso, né? Mas só discutindo sobre a construção dos discursos, né? Essa disputa pela história, pela construção da história, como a Laís colocou, né? E como ela mesma colocou, como isso dialoga com o Samba Enredo de 2019, do ano passado, que foi campeão, né, do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o Samba da Mangueira. E aí eu vou ler porque esse samba, para mim, ele me toca de uma forma muito, muito forte, assim. O título do samba, para quem não conhece, é a História de Ninar Gente Grande. Brasil, meu dengo chegou. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Eu acho que basicamente isso que esses protestos eles querem dizer, né? O que é um país que não está no retrato? O que é um país por exemplo, a gente pegar Pelotas, quantos nomes de ruas são pertencentes a mulheres na história, né?
Basicamente nenhuma. Acho que tem a Anita Garibaldi e eu não consigo lembrar de cabeça nenhuma. Pelo menos no centro não existe isso, né? E tudo isso faz parte de um discurso, como a Laís falou, né? De tentar apagar a agência dessas pessoas que foram quem construíram a história, né? Eu gosto muito da ideia de ressignificar as coisas, assim, né? De construir esse tipo de debates, por exemplo, nos casarões, que são lugares que por muito tempo foram espaços de violência para a comunidade negra, por exemplo, aqui em Pelotas, mas que foram construídas também por mãos negras. Então, se a gente constrói, de certa forma, aquilo nos pertence também, né? E é possível que a gente ressignifique. Eu acho que esse é o debate importante, né? Na segunda parte tem o verso: Brasil, teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade é o dragão do mar de Aracati. Né? Todas essas partes que estão destacadas ali, esses nomes, são alguns nomes que a gente vai trabalhar à medida que a aula vai se passando agora. E aí tentar explicar um pouco dessas referências desse samba enredo, assim. Mas eu acho que a ideia desse samba enredo é basicamente o que a gente quer com essa aula, assim. Tentar linkar o que tem a ver a escravidão com o que está acontecendo agora, né? Tentar sanar um pouco dessa dificuldade que o brasileiro tem em lidar com a própria memória, né? Em lidar com a própria história. E de se enxergar, né? Porque a história basicamente é isso, né? Poder se enxergar, se ver continuado, né? Se ver uma herança, se ver uma ancestralidade. Pode passar, por favor, Luiz. Aqui. E hoje a gente teve aqui o comentário do Diogo, que ele falou do Museu de História Nacional de Nova York, que retirou a estátua de um dos presidentes, né, o Theodore Roosevelt, porque ela era uma estátua que ele estava montado num cavalo com, de um lado, atrás, né, obviamente, ele estava com um indígena, um nativo, e do outro lado, um escravizado, uma pessoa negra. Então, teve também essa questão que, após esses protestos, parece que virou uma chave e que as pessoas começaram, principalmente os grandes símbolos, né, como o Museu de Nova York, ou o próprio prefeito de Bristol admitindo que eles não vão colocar a estátua do Edward Colston de volta, a gente começa a ter uma ressignificação ou até um olhar diferente para a história das pessoas que construíram a história, mas foram apagadas dela pela questão da sua cor da pele, por exemplo. O Gerson fez um comentário que eu achei muito interessante, que ele fala do Tiradentes, né? Que o próprio Tiradentes possuía 6 escravos, ele escreveu ali, né? E é interessante a ideia do Tiradentes, porque essa construção que se tem para a imagem do Tiradentes é uma construção depois da consolidação da República, né? Para ter ele como esse herói republicano, né? Mas tanto é que a Inconfidência Mineira, ela não, como várias outras das revoltas dessa época, também não pregava a abolição da escravidão, né? E é interessante a gente pensar no caráter racista que os próprios abolicionistas tinham, né? Ao pensar a liberdade da escravidão, certos sujeitos que construíram esse movimento, que pensavam na eugenia, pensavam em trazer os europeus para cá, na ideia de clarear a própria população brasileira. Então, não é porque a pessoa era abolicionista que ela necessariamente não era uma pessoa racista, né? Mas também é importante que a gente pense que o século XIX, que é, por exemplo, quando eu estudo, é um século muito cruel, né? E a escravidão, ela tá por todos os espectros da sociedade brasileira, que é uma sociedade, por exemplo, se tu estiver doente, não tem ninguém para te levar no médico, não tem ninguém para te comprar as coisas, tu vai morrer se tu não tiver, por exemplo, um escravizado para, enfim, fazer o teu trabalho, entende? Então, é entender que a escravidão não tá só na elite, né? As pessoas pobres também tinham escravos, isso é bastante comum. Seguindo a discussão, acho que o que a gente vai levar na aula e o que está um pouco no chat é pensar que a escravidão ela sempre existiu na história da humanidade, né? Tem uma definição ali. O que é a escravidão? É um modo de exploração que toma foco numa classe distinta de indivíduos, se renova continuamente a partir da exploração de outra classe. Então, é quando uma classe social ou uma classe religiosa, um grupo de pessoas de uma nação, num reino, explora outro grupo, explora sua mão de obra e normalmente coloca aquelas pessoas numa condição de subalterna, mas também numa condição precária, né? Pode passar, Luiz, por favor. E claro que como a escravidão sempre aconteceu desde a antiguidade na história da humanidade, assim, por exemplo, os egípcios tiveram escravos, o Império Romano era muito comum os escravos de guerra, né, que eram aqueles sequestrados
depois da batalha, os derrotados, né, da batalha viravam escravizados. Na Roma também era comum, na Grécia, escravidão por dívida, né, que era quando a pessoa se endividava. Depois no feudalismo também foi bastante comum. Ou seja, a escravidão esteve sempre presente na história humana. E na África não foi diferente. As populações africanas também possuíam escravos. Mas qual é a diferença desses tipos de escravidão para a escravidão atlântica, né? Para a escravidão que a gente vai ter como a escravidão negra, né? Que é essa que a gente está estudando hoje. Nenhuma desses tipos de escravidão tiveram a mesma proporção da escravidão atlântica, né? Nenhuma dessas passaram pelo processo de diáspora como passaram as populações africanas, as populações da diáspora, né? As populações que sofreram com esse tráfico atlântico, né? Sem falar que as condições de mobilidade social desses escravos mais antigos ou da própria África, ali entre comunidades da própria África, eles tinham uma mobilidade social bem maior, né? Eles não perdiam o nome, eles não perdiam a história, eles não eram rebatizados, eles não eram impostos às condições de grande plantation, como foi, por exemplo, aqui nas Américas, né? É necessário que a gente compare essas violências enquanto violências diferentes, para que a gente não caia no erro de achar que eram duas escravidões que eram iguais, né? Porque não eram. O que acontece? Pode passar, por favor, Luiz. Uma coisa que a gente tem que pensar é que a África é um continente negro, né? Mas a ideia que a gente tem de negro hoje é muito diferente do que era na época. Porque se na África só existem pessoas negras, a diferença social se dá na parte da matriz linguística, se dá na parte cultural. Porque a África, como diz o MC Dané, não é um país, né? A África é um continente. E um continente de um tamanho colossal, um tamanho gigantesco, né? E lá tem muitas culturas. E como todo lugar que tem várias culturas diferentes, essas culturas em alguns momentos entram em atrito e vivem guerras que duram, inclusive, séculos, né? Vivem batalhas que duram séculos. Os portugueses, que foram os primeiros a desembarcar ali na costa leste da África, eles sabendo dessa guerra, eles usaram dessa estratégia para organizar o mercado de tráfico de africanos. Entrava em contato com uma comunidade, fazia com que ela sequestrasse outras comunidades rivais e vendesse para os portugueses para assim ser exportados, entre aspas, porque as pessoas não eram produtos, né? Exportados para as Américas e para o Caribe, né? Então, essa estratégia é uma estratégia que os portugueses também fizeram com os indígenas aqui, né? Porque quando a gente pensa em africanos, quando a gente pensa em indígena dessa forma, a gente tem que pensar de uma forma que as pessoas eram diferentes umas das outras. E elas não se reconheciam enquanto iguais. Porque elas só vão se tornar negra no processo vindo para cá, que é uma coisa que a gente vai discutir depois. Pode passar, Luiz, por favor. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Eu fico falando... Não, é interessante que... Enfim, isso que o José estava falando, né? Que essa escravidão, ela vem acompanhada da desumanização da população negra, né? E essa desumanização da população negra, ela é anterior, inclusive, a esse processo de exploração dos europeus. Se a gente lembrar, ali pelo século 7, 8, 9, a gente vai ver a expansão do mundo muçulmano, nessas regiões ali do norte da África. E já esse período é que começa essa desumanização dessas populações. Então, a gente tem um mito, né, nas religiões abraânicas, que faz referência a Noé, que Noé teria chegado um dia em casa e seu filho teria rido da condição dele de embriagado, e o Noé jogou uma maldição no filho, no Cã. E a maldição seria que os filhos de Cã seriam escravizados pelos filhos, né, pelos filhos do seu irmão. O que acontece? Cã dá origem a Canaã, que é uma região que hoje seria ali por Jerusalém, uma região do Oriente Médio, né? Não faz sentido essa associação, mas é a partir de textos árabes, enfim, pensadores árabes, que essa associação vai ser feita, porque esses muçulmanos que vão atuar ali naquela região vão começar a comprar escravizados negros, vão começar a fazer essa associação, né, da população com a escravidão. Então, já nesse período é que começa a se construir essa desumanização da população negra. E aí, com a ação
dos portugueses, com a ação dos europeus, isso vai tomar uma outra proporção, né? Não, perfeito, perfeito. Na antiguidade era um pequeno mundo globalizado. Ali, o norte da África sempre teve contato com a Europa e com o Oriente, né? E é uma coisa que a gente não fala de como o Oriente também colonizou o norte da África, né? A gente não fala sobre isso, mas foi um processo que também dá para a gente entender como uma colonização. E falando em colonização, assim, para a gente entender o quão violento era o início desse processo de tráfico, né? Quando uma pessoa era colocada as correntes nela, colocada os grilhões nela, ali ela perdia o nome. Tinha uma lenda que eles tinham que dar uma volta, 7 vezes na volta de um baobá, para ali eles deixarem as histórias, as vidas, as mães, os pais, as esposas, os maridos, e esquecer quem eles eram, porque muitos deles também eram batizados antes de saírem dos portos da África ali, e outros deles eram batizados quando chegavam aqui. Batizados com um nome português, um nome cristão, porque a Igreja Católica ela justificou a escravidão dizendo que as pessoas negras, como a lei estava falando, todo o processo de desumanização, dizendo que as pessoas negras não tinham alma, né? E por isso que a escravidão era possível, porque da perspectiva daquelas pessoas, os africanos, eles não tinham alma, então eles não eram gente. Tem um lugar numa cidade que chama Oyudá, no Benin, que tem um monumento que hoje é um monumento histórico e é um feriado para eles lá. O monumento chama o Portal do Não Retorno. É um portal que fica bem na costa, onde saíam os navios negreiros. As pessoas africanas que passavam aquele portal sabiam que nunca mais voltariam a ser elas mesmas, né? Então, a colonização ela é tão forte, a Bell Hooks fala sobre isso, né? Que ela te mata de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Quando tu vai ser escravizado, tu vai para outro lugar, tu perde o teu nome e tu perde a tua língua. E aí as pessoas te impõem uma língua que é o português, né? Que é uma língua estrangeira. E quando a gente para estudar um pouco sobre linguagem, eu não sou especialista sobre isso, mas tem línguas que uma palavra não tem tradução para outra, né? E que não conjugam o verbo da mesma forma, por exemplo. Então, a forma com que tu pensa em uma língua é totalmente diferente de outra. Então, a colonização ela começa na língua, no pensamento, né? Na tua mente. E aquilo ali vai te matando, vai matando a tua origem, vai matando a tua raiz, vai matando a tua religião. E tu vai sendo do que tu é, por todo esse processo de desumanização, que foi, sim, pensado pelos europeus nessa época, né? Eles não eram burros do que eles estavam fazendo, eles eram malignamente inteligentes e construíram essas estratégias de acabar totalmente com a humanidade daquelas pessoas, né? Não que elas deixassem de ser inteligentes, não que elas deixassem de ser agentes da própria história, não, mas colocando elas naquela condição ali. Pode passar para aquele slide que tem o do navio, é o próximo, eu acho. Esse aqui é o navio negreiro, para quem não conhece. Nessa parte de cima, onde ficava a tripulação, os europeus, né? E no convés, que chama, eu acho, né? E embaixo, eu acredito que se chama porão, né? O porão do navio é onde ficavam as pessoas negras. Ali, ao lado, tem uma representação de mais ou menos como eles ficavam, né? Dependendo do tamanho do navio, podia abrigar até 500, né? Todos eles enclausurados em temperaturas que podiam chegar até 55 graus, que é uma temperatura que a gente não aguenta hoje na contemporaneidade, com ventilador, com ar-condicionado, com tudo. Imagina isso dentro de um navio. E pensar, isso é muito legal a história quando a gente se coloca nela também, né? Imagina que as pessoas, elas nunca tinham passado o mar, entendeu? Eles nunca tinham navegado o mar, a grande maioria deles não conheciam o mar. Então, provavelmente as pessoas ficavam enjoadas durante o processo, né? Porque é comum para quem não tem experiência em navegar. E elas aglomeradas uma do lado da outra, uma do lado das outras, muitas vezes sem roupa, vomitando, dejetando, urinando umas nas outras, comendo alimentos salgados, né? Que mantinha conserva, milho, podiam tomar só meio litro de água por dia, quando podiam tomar. Praticavam uma espécie de banho de gato, que eles chamavam na época, né? Que é a higienização com vinagre, imagina a acidez do vinagre para te higienizar, né? E aí, claro que muitas pessoas adoeciam, pegavam gripe, varíola, passavam as doenças uns para os outros. Muitas dessas pessoas morriam, né? Estima-se que entre 10% a 20% das pessoas morriam no processo. Pensar que, ainda assim, a principal vítima, no ápice do tráfico, a principal vítima desse sequestro eram homens negros, né? Homens negros adultos, tá? Porque naquela época, a mentalidade das pessoas é que trazer as pessoas para trabalhar de forma escravizada
nas grandes plantations, né? Então tinha que ser pessoas que aguentassem, que tivessem experiência com aquilo de certa forma, e que o corpo permitisse eles a fazerem isso, na mentalidade daquela época, ok, gente? Por isso eram as principais vítimas. E ainda assim morriam, né? Tem um livro que eu gosto muito, é horrível, mas é muito interessante para a gente pensar, que chama 50 Dias a Bordo de um Navio Negreiro. É todo construído através de um relato de um viajante que passou por uma viagem dessa do navio negreiro. Ele vai relatando um pouco como é que foi essa viagem. É muito interessante. Tem... para quem viu aquele filme Pantera Negra, que é um filme de super-herói, tem a última cena do vídeo, ele pede para ser jogado no mar, porque ele sabe que morrer afogado é melhor do que uma vida sendo escravo, né? A referência que o diretor fez para isso é de uma palavra em quimbundo que chama banzo. E eu tenho um dicionário aqui do Clóvis Moura, eu vou ler para vocês o que significa. Banzo, o estado de depressão psicológica que se apossava do africano logo após o seu desembarque no Brasil. Geralmente, os que caíam nessa situação de nostalgia profunda terminavam morrendo, né? Então, isso mexia tanto no psicológico das pessoas que muitas delas preferiam até se jogar do navio quando elas tinham oportunidade disso. Aquele filme Amistade fala um pouco sobre isso, assim. Se jogavam do navio porque sabiam que a morte para aquelas pessoas era melhor do que uma vida sendo escravo, né? E é muito louco porque eu comecei a estudar um pouco sobre África e eu descobri que nas costas ali perto do leste africano tem cardumes de tubarões que até hoje fazem a mesma rota dos navios, esperando que corpos sejam jogados, que caiam ali. Até hoje os tubarões fazem isso. Então, imagina se a escravidão mexeu com a geografia, com a natureza. Imagina o que ela não faz, né, na condição de desumanizar uma pessoa, né, que sente aquilo realmente, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente pensar. Fala, desculpa, José. Pode terminar, que daí eu falo. Não, fala. Não, é interessante que tu falou dos tubarões, por exemplo, que os tubarões eles eram usados como tortura psicológica e física contra os escravizados. Porque como eles seguiam a rota dos navios, eles seguiam sempre esperando que alguma coisa caísse ou fosse jogada. Porque, por exemplo, crianças, mulheres, que eram as pessoas principais que, por exemplo, ficavam limpando convés ou até reprimindo outros escravizados, quando as pessoas elas cometiam algum crime, como roubar comida para distribuir entre as pessoas que mal eram alimentadas embaixo do navio, essas pessoas elas eram jogadas ao mar sem piedade. Então, os tubarões, eles seguiam os navios sempre em busca de comida. Por quê? Caía, sabe, coisas que eles não faziam para os escravizados comerem, por exemplo, vísceras e coisas de animais, peixes, eles jogavam na água e os tubarões comiam. E os tubarões comiam gente também. Tem um caso muito impactante no livro do Marcus Rediker, que a gente leu numa resenha, nós três estávamos comentando, que uma escravizada, para ser punida, após ela cometer um desses delitos, ela foi amarrada pelos ombros e colocada na água, como para ela ficar com a cintura para cima da água. E em segundos, em instantes, a metade do corpo dela de baixo desapareceu. Porque os tubarões seguiam os navios tão ferozmente que o que caía na água eles comiam. E uma forma de tortura psicológica que era feita com os escravizados era capturar os próprios tubarões e abrir os estômagos dele, abrir os intestinos, abrir o tubarão no meio, e dali saíam pedaços de corpos, braços, às vezes pernas, e isso motivava os escravizados, motivava, no caso, a tripulação, ou desmotivava qualquer tipo de tentativa de resistência que os escravizados podiam encontrar. Que resistência eles podiam encontrar? Fazer greve de fome, ou fazer o que o José falou, suicidar-se. Eles se jogavam ao mar, ou eles morriam de fome, ou nos casos mais raros, eles faziam rebeliões nos convéses, mas geralmente, na maioria das vezes, eles eram derrotados e a maioria era morta. Então, essas coisas são tão impactantes pra gente, que foi a primeira vez que eu li sobre isso, e eu fiquei mal, assim, de ler sobre esse processo. Uma coisa que os meninos comentaram também, que agora lembrei, da experiência da mulher, né, durante esse tráfico,
E, enfim, como é que os agenciadores conseguiam pessoas para ir trabalhar nos navios, né, nessas viagens? Chegavam, né, nas tavernas e tudo mais e prometiam uma viagem magnífica, com muita comida boa e, inclusive, prometiam o corpo das mulheres negras africanas para esses marinheiros. Então, quando os marinheiros chegavam, né, não era isso que os agenciadores falavam, né, não era uma maravilha, muito menos tinha comida boa no convés ou algo do tipo, mas tanto os marinheiros quanto o capitão dividiam as mulheres já no começo, né, já nessa entrada no navio, e essas mulheres eram constantemente estupradas durante essa viagem. É importante assim, salientar que o José falou que, se a gente pensar a América portuguesa, foram trazidos muito mais homens, né, para cá, mas foram trazidas mulheres, sim, para outras colônias, as colônias inglesas e francesas, houve um número maior de mulheres sendo levadas, e essa era a experiência que a mulher tinha, né? Ela era utilizada para desenvolver trabalhos ali no convés, e inclusive essa situação dela, da mulher negra nesses trabalhos ali no convés, também propiciava um ambiente onde as mulheres tinham um espaço para planejar essas revoltas que o Luiz falou, né? Então, só para a gente entender o papel da mulher, como a mulher vivenciou isso e todas as possibilidades, né, diante desse cenário. E nós temos um exemplo magnífico de resistência feminina na Angola. Na Angola, a gente tem a rainha, vou ler o nome dela aqui, Nzinga, eu vou escrever aqui, Nzinga Mbandi Angola. Essa rainha, ela tomou poder porque o povo angolês, desculpa, eu não sei se era angolano, ele estava sendo amplamente escravizado nesse período que ela viveu de 1587 a 1663. E antes dela assumir o reinado do seu povo, da sua comunidade, o pai dela foi um símbolo de resistência também. Mas quando o pai dela morre, muitas terras da comunidade da Nzinga, eles são tomados, e como a gente ainda tem essa questão patriarcal, o comando não foi passado para ela, o comando da comunidade. O comando foi passado para o seu tio, e o seu tio, ele estava pronto para se subjugar aos portugueses. O que ela faz? Ela tem duas ações capitais para a resistência angolana. Ela decapita o tio dela, corta a cabeça fora, porque ele ia subjugar seus portugueses, e ela envenena o seu irmão, que ele estava hesitando em tomar medidas contra a dominação africana. Então, o que ela faz? Ela começa uma série de revoltas, uma série de lutas contra os portugueses e contra também, isso eu acho que responde a pergunta do Gerson, contra outros povos africanos que, em conjunto com os portugueses, eles eram instigados a escravizar outros africanos para introduzi-los ao tráfico. Então, após o começo das revoltas da Nzinga, primeiro que os portugueses, eles não cumprem um tratado feito com ela, eles tinham delimitado terras que eles não poderiam invadir e escravizar o povo da rainha Nzinga, e ela, em contramão, ela se tornaria cristã, ela aceitaria a fé católica. Então, quando os portugueses não cumprem isso, ela abandona a fé cristã e sai em guerra contra eles. A gente tem que, em 1640, as duas irmãs dela são capturadas, uma delas é morta, é assassinada, e outra ela consegue resgatar depois dela atacar o forte Massangano, que era um dos pontos de fluxo de escravizados nessa época. Por que eu falo dos outros povos africanos? Os Jagas de Caxi, que era um dos povos africanos, eles ajudavam, auxiliavam em troca de rum, em troca de álcool, como no Brasil era produzido no Rio de Janeiro, a gente falou na aula, eu e o Vitor,
que eles trocavam escravizados por bebidas, por utensílios. E os caçantes, eles capturavam, eles iam em busca de outros povos para trocar com os portugueses. Então, a Rainha Nzinga, ela se alia com os Jagas de Oeste e eles começam a combater os portugueses constantemente, até que eles, em 1656, após os portugueses de novo não honrarem o seu tratado, ela ameaça voltar à guerra contra eles, eles ficam pianinho, falam, melhor não, e ela faz com que eles delimitem um tratado, delimitem faixas em que os portugueses não podem escravizar africanos. Então, isso é um pouquinho da história de resistência de uma das mulheres que, na minha breve leitura, não sei se o José pode contribuir mais, que foi uma dos símbolos da resistência das mulheres do povo africano na época do tráfico atlântico. Nossa, perfeito, perfeito, assim. E aí, só fazer o contraponto, assim, porque eu achei interessante esse discurso, né? Que, claro, teve a Rainha Nzinga, né? Que é um caso grande, assim, um caso bem significativo. Mas como a Laís falou, assim, pensar no cotidiano das mulheres como um cotidiano de violência, né? Pensar em toda a relação que estava implícita numa relação entre uma escravizada e um senhor, né? Não existe afeto nessa relação, né? Existe violência, né? Porque tem um poder muito grande ali para ter qualquer tipo de carinho ou de amor, sabe? Eu lembrei de uma história que a amiga minha que defendeu agora a dissertação dela na Unicinos, a Bruna Letícia, ela trabalha com processo-crime de uma escrava que chama Maria Rita, que é de Rio Pardo, se eu não me engano. O processo é o processo de infanticídio. Qual é a história? Só para resumir, a Maria Rita é acusada de matar 2 de seus filhos. E aí começa a investigar ela e ela tem essa voz, né? Por isso que o processo é interessante, é uma das poucas fontes que os escravizados falam. Claro que é do escrivão, né? Mas de qualquer forma é uma representação daquilo que ele fala. E a Maria Rita diz, quando perguntado para ela, por que tu matou teus 2 filhos e deixasse um filho? E aí ela revela que, na verdade, eram 2 filhas. E que ela matou elas 2 e não matou o menino, porque o menino era um e não iria sofrer todas as que ela sofreu. Por isso que ela matou só as 2 meninas. Claro que é um caso totalmente, mas eu acho que ele é tão significativo para expressar o quão violento era, especificamente para essas mulheres negras, africanas e crioulas, né, da escravidão, viver constantemente com violências de todos os cunhos possíveis, né. Por que eu salientei a questão dos escravos adultos? Porque eu queria chegar na parte que é uma parte que, claro, eu vou puxar para o meu assado, né. Eu estudo as crianças escravizadas, né, em Pelotas. E tem um site que chama slave.org, eu vou botar aqui. Slave Voyages. Nesse site, a grande maioria das viagens o nome do parque Cortando um pouco aqui. Tá cortando o áudio bastante, José. Não sei, aconteceu alguma coisa? Talvez a gente desligue a câmera, Laís. Não sei. Posso desligar? Não, a gente tá ouvindo bem? Agora sim. Eu ouço agora. Deu? De boa? Não. Será que a minha internet... Tá trancando um pouco ainda. Eu ouço a Laís bem, mas eu não te ouço bem, José. Acho que tá cortando. Eu acho que eu vou tentar... na qualificação, eu desliguei a câmera, ajudou um pouquinho. Vou tentar aqui. Eu vou desligar a minha também, vou ver se ajuda na plataforma. Não tá, não. Vou desligar também pra... Não ficar sozinha. Gente, vai lá, tá José, acho que agora dá. Agora eu ouvi melhor. Tá. Esse site chama Slave Voyages, ele dá para ver várias informações dos navios negreiros, né, que estão na Torre do Tombo, ali em Portugal, e nesse site dá para te localizar o navio pelo nome, dá para ver o porto de embarque dele, de onde vinham os escravizados, a quantidade de pessoas que vinham, quem foi o capitão, e através desse site foi possível fazer alguns estudos que flagraram que para o final do século XIX, para metade do século XIX, ali, quando acaba o tráfico negreiro, esse público-alvo dos navios negreiros ele muda e passa a ser tomado muito mais por mulheres e por crianças. Chega a ser em 1820 ou 30, eu acho que quase 70% de crianças, né? Eu acho que
isso nos ajuda a perceber o quanto essa violência era naturalizada, assim. Para a gente ter uma noção... Tá dando para ouvir, gente? Tá, agora sim. Para a gente ter um pouco de noção, assim, só no quantitativo, de quantas pessoas participaram, foram sequestradas e trazidas para a América, né? Entre nesses 300 anos da escravidão, né, do tráfico negreiro, a gente pode dizer mais especificamente, acredita que mais de 12 milhões de pessoas foram transportadas das costas africanas para as Américas, né? E tem um estudo do Décio Freitas que ele vai analisar que mais de 40% de todos os escravizados que vinham para as Américas, 40% vinha para o Brasil. Para vocês terem uma noção da profundidade que era o trabalho escravizado. Eu vou tentar voltar aqui, gente. Desses 12 milhões, 40% vinha para o Brasil, né? Qual é a diferença do Brasil? Qual a diferença do Brasil para outros países, por exemplo, da América Latina, né? No Brasil, a escravidão se espalhou por quase todo o território, diferente da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, enfim, de outros lugares que a escravidão estava especificamente em um lugar só. O Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão, né? É o país onde teve a maior concentração de população africana e depois crioula, né? Para a gente tentar pensar as heranças desse país, né? E também refletir o porquê da gente não conseguir resgatar essa memória, a gente não ter patrimônios, muitos patrimônios referentes a essas memórias, a ter nomes de ruas referentes a essa memória, como a Leis falou, dessa questão, dessa disputa pelo discurso, né? Tem a questão das abaiomis, que eu acho que toca um pouco nessa questão do gênero da escravidão, né? Que é uma coisa que tem se estudado nas últimas décadas, a questão da família escravizada, né? Pouco se achava, por muito tempo se achou que escravos não tinham família, né? Porque se achava que escravo só sabia sofrer e não tinha nada além de sofrer violência, né? Mas, na verdade, quando as pessoas começaram a olhar para as fontes de uma forma não ocidental, ou seja, de uma forma mais diaspórica, foram percebendo uniões não estáveis entre escravizados e escravizadas, e percebendo, então, as famílias. Claro que para a gente ter uma ideia de família, não é uma família cristã que senta domingo para tomar café todo mundo junto, né? Não, muitas vezes a família era a mãe, um filho, ou a tia e o sobrinho, o padrinho e o afilhado. Isso é família também, né? Isso é uma família africana, é uma família diaspórica, porque em várias culturas africanas, a família é a comunidade, né? Tudo é família, né? Teus amigos são tua família, teu padrinho é tua família. Tudo que está ao teu entorno é tua família. E todas as pessoas também são responsáveis pela tua criação. Isso é um pouco das vivências que tinham essas crianças escravizadas para essa época, né? E de tantas violências que se passavam com elas, uma forma de amenizar se perpetuou através das bonecas abaiomis, né? Que eram bonecas feitas na renda dos vestidos das mulheres africanas ou crioulas, e ali elas faziam boneca de pano, né? E tem uma tradução, né, porque abaiomi é uma palavra em Yorubá que significa, tá ali, significa encontro, né? E hoje em dia o movimento negro se tomou dessa cultura para ressignificar ela e espalhar um pouco dessa perspectiva de humanidade para essas mulheres, né, para essas mães africanas e crioulas, né? Porque a gente pensa muitas vezes que a escravidão foi só violência, né? Mas entre as próprias pessoas negras havia afeto, havia solidariedade, né? Como a gente pode enxergar. As pessoas, elas passaram por muita violência, mas isso não tirava, de fato, como os portugueses queriam tirar a humanidade delas. Pelo contrário, né? Tornava elas mais humanas entre elas mesmas, né? Se nos iguais. Pode trocar, por favor, Luiz. Isso é interessante, né? A questão eu estava comentando no início sobre as etnias da África, né? A África é um continente gigantesco, né? O norte dela sempre teve esse contato com esse pequeno mundo globalizado na antiguidade, ali, os egípcios e tal. A parte central da África, ali, a costa, foi começando a ser mais explorada, claro, a partir do tráfico negreiro, né? Da escravidão. E algumas dessas etnias foram mais preponderantes para o Brasil, né? E aí, para tentar dividir um pouco elas, se divide em duas matrizes linguísticas, né?
que são os sudaneses, que são dessa região da África Ocidental, né? Os Haussás, os Mandingas, os Yorubás. Os Haussás, eles fazem parte, na verdade, de uma parte norte ali, que foi a parte que teve esse contato com os árabes, né? Então, eles têm a cultura muçulmana, né? Na verdade, a religião deles, eles são muçulmanos. Os Haussás é uma das etnias que fez parte da revolta dos malês na Bahia, né? Foi uma revolta que aconteceu ali na Bahia, que aconteceu bem por outros panos, porque as pessoas, por serem muçulmanas, elas sabiam escrever em árabe, sabiam o alfabeto árabe, e elas passavam mensagem disso, então elas conseguiram fazer construir uma rebelião sem que ninguém notasse através desses escritos, né? Também teve para a parte do sul africano, né, os bantus, que esse foi bem mais preponderante aqui para o sul, do sudeste e sul do Brasil, que é os cambindas, os benguelas, os congos e os angolas. E aí, como o Luiz já tinha comentado um pouco sobre essa herança Congo-Angola, né, é importante pensar que a etnia Rebolo, que pertencia a essa região central da África, né, era bastante reconhecida pelo trabalho com ferro, né? Eram chamados homens de ferro da África, né? Tamanha precisão deles com esse tipo de trabalho. E não é incomum que a gente ache nos documentos escravos rebolos trabalhando como ferreiros, né? Aqui na cidade de Pelotas, que é onde eu estou agora, né, é comum ver nos casarões algumas marcas em formato de aves, que pertenciam, na verdade, a uma família real do centro da África ali, dessa comunidade rebolo. Então, era a forma com que as pessoas podiam, de certa forma, deixar um pouco dos vestígios. E aí eu convido, quando a gente puder, voltar para a rua, que quando vocês passarem por esses casarões, vocês tentem se atentar aos ferros, porque provavelmente foi um rebolo que fez. Pode passar, por favor. E a questão... Uma coisa que é importante, assim, é da gente pensar o seguinte, né? Que, por exemplo, para o Sul, tem um estudo que vai analisar que mais de 30% dos africanos que desciam dos principais portos, que eram ali Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, os portos de onde desembarcavam os africanos, e daí desses portos eles vinham para os outros portos brasileiros, daí inclusive Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas. Esses escravos que vinham para Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, grande maioria deles eram crianças. E por que eram crianças africanas? Porque a gente tem que pensar que o trabalho no Sul sempre foi um trabalho muito da pecuária, né? Da produção de gado, né? Para exportação da carne e tal. Depois veio o charque, enfim. O trabalho nas grandes estâncias, com os campeiros, né? Que depois vai originar a figura do gaúcho, né? Do gaúcho. Uma característica essencial para esses campeiros é andar a cavalo. Só que a gente for parar para pensar, os africanos não conheciam cavalos, né? Eles nunca tinham visto um cavalo antes, provavelmente antes dos portugueses chegar, ou não na mesma intensidade, alguns deles com certeza, né? Então, os sulistas daqui, eles optavam por crianças africanas que era mais fácil ensinar a trabalhar com um cavalo do que os africanos adultos, né? E essa distinção entre os africanos e as pessoas que nasciam aqui negras, que eram chamadas de crioulas, que eram as pessoas que tinham uma mobilidade social um pouco maior, fazia com que houvesse atrito entre essas pessoas, né? E é claro, muitas pessoas criticam a figura, por exemplo, do Capitão do Mato, etc., que eram aqueles negros que caçavam outros negros, né? Mas tem que pensar que era um mundo extremamente cruel, né? E essa condição, enquanto capitão, te colocava com uma confiança para o senhor. Fazia com que tu pudesse ter um lugar especial na senzala, fazia com que tu pudesse ter várias outras vantagens que outras pessoas não tinham. Isso gerava muito atrito entre os escravizados. E por que esse atrito é importante? Porque é uma estratégia dos senhores de perpetuar a escravidão. Porque se os africanos e os crioulos estão brigando entre si, entre eles mesmos, eles não estão organizando uma revolta, entende? Então esse caos implantado, e por isso que também muitas etnias rivais eram colocadas perto uma das outras para que eles não se unissem contra a escravidão, porque eles, em alguns lugares, eles eram muito mais numerosos do que os brancos, por exemplo, né? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Eu me sinto falando sozinho aqui, eu não sei. Posso ir? Pode. Só a questão da revolta dos malês, um parênteses rapidinho, que é bem aquilo que tu falou, né? Foi dado o nome de malês por causa dos africanos que eram islâmicos, né? Eles tinham uma religião
como religião o Islã. E isso, um dos focos no texto da Lilia Schwartz, que a gente lê, é que eles queriam uma Bahia, né, o recôncavo baiano, para os africanos, para as pessoas, para os homens pretos. E a gente tem que... Isso que o José falou perfeitamente. Gabi, por que eles não se uniam contra a escravidão? Porque ele falou perfeitamente que, assim, os africanos, principalmente os africanos contra os crioulos e os escravizados no Brasil, os africanos nascidos no Brasil tinham mais propensão a conseguir a alforria, por exemplo, porque eles ajudavam os senhores de escravos a perpetuar a escravidão, combatendo rebeliões, atuando como capitão do mato. Então, a revolta dos malês, um dos seus fracassos foi porque os senhores de escravos, os senhores de engenho, eles conseguiram uma forma, digamos, de chegar antes aos crioulos e aos outros escravizados para fazer com que eles lutassem contra os próprios africanos revoltosos. A gente tem os casos aqui em Pelotas, por exemplo, que alguns escravizados tinham mais, como é que posso dizer, privilégios, extremamente, entre aspas, por favor, que eles ajudando o senhor, fazendo mais funções, eles conseguiam realizar negociações para, por exemplo, dormir fora da senzala, ter uma pequena que poderia dormir ele, a sua esposa, se ele tivesse, a família nessa casinha longe da senzala, que eles provavelmente não dormiriam acorrentados, por exemplo. Então é muito difícil a gente julgar agora, seria anacrônico nós julgarmos as pessoas negras que de certa forma ajudaram a perpetuar a escravidão, porque a gente não estava na pele dessas pessoas para receber o tanto de penitência, o tanto de punição que essas pessoas sofreram, e o mínimo de esperança, como uma casa fora da senzala, como, por exemplo, os carneadores, como o professor Jonas fala na tese dele, que eles recebiam dinheiros por abater mais novilhos, e por, de certa forma não, aumentar a riqueza da charqueada, eles recebiam financeira que, aos poucos, eles podiam alforriar-se, eles podiam alforriar a pessoa que eles gostavam. E então, a gente vê de uma forma, a gente tem que olhar com os olhos daquele tempo e não os nossos olhos de hoje e criticar capitães do mato ou escravizados que conseguiam, de certa forma, ter uma vida um pouco digna, mínima que seja, sabe? Então, tem casos, por exemplo, em Pelotas, de escravizados de processos crime, de escravizados que eles juntaram seu dinheiro, eram principalmente carneadores que recebiam compensação financeira, eles juntavam seu dinheiro, eles davam, por exemplo, para uma mulher, uma escravizada que eles gostavam, para ela se alforriar, e ela deu o dinheiro para outro escravizado se alforriar. E aí esse primeiro escravizado, ele foi lá e assassinou ela. Então, porque ele tinha relações com ela e ela alforriou outro escravizado. Então, nós temos também diversos casos, por exemplo, o capataz, se quiserem anotar, o capataz escravizado Feliciano. É um dos casos mais chocantes, assim, que eu vejo no livro do professor Jonas, que o escravizado Feliciano, o capataz Vilar, primeiramente, era um capataz extremamente bruto, extremamente agressivo com os escravizados. A gente tem depoimentos de charqueadores que o empregaram, que os charqueadores tinham que intervir nas punições que o capataz dava aos escravizados, da forma brutal que ele tratava os seus subjugados naquele sistema escravista. Então, e mesmo assim, os charqueadores mantinham ele trabalhando, sabe? Tem um charqueador que dá um depoimento que ele era extremamente cruel, e mesmo assim ele trabalhou 6 anos na charqueada dele. Então, nesse caso, o Vilar é assassinado por um escravizado, porque esse escravizado, o Feliciano, ele portava uma faca, e quando ele apanhou do capataz, e o capataz fez ele subir nos couros, que eram salgados, e isso machucava a pele dele, porque os escravizados não tinham sapato, ele pisava no sal mesmo, nos grãos de sal, e isso motivou ele a matar o seu capataz com facadas. E nós temos vários casos que, de novo, nesse livro que eu li para aprofundar essa questão pelotense,
dos capatazes que são assassinados, ou até de mulheres pretas que são assassinadas. Por exemplo, um negro escravizado, ele visitava, outra das concessões que eles faziam com os charqueadores, poder sair nos finais de semana, por exemplo, no domingo que ele não trabalhava, ele negociava, tem trocas de cartas entre homens e mulheres, a mulher era forra, já ela era alforreada, e ele buscando, ele já tinha relações com ela, ele combina com ela em cartas, não posso na quarta, eu vou no domingo, e quando ele chega lá, ele encontra ela que ela tinha relações com outros homens. Isso deixa absurdamente puto da cara. E ele também acaba assassinando ela. Então nós temos essas relações que a gente vê os escravizados como os sujeitos e não apenas como números. A gente os vê como os atores de vários processos crime, por exemplo, ou de várias questões que a gente tem que considerar e olhar de forma não fazer nosso juízo de valor com respeito aos escravizados da época, que se aproveitavam de uma situação para tentar sair da extrema miséria em que eles viviam. Perfeito, Luiz. Eu acho que, só para fazer aqui um adendo, né, uma ideia aí contribuída pelo historiador João José Reis, né, é que a gente tem muito essa visão de entender a resistência dos escravizados enquanto aquela revolta, né? O uso da violência para combater essa situação de violência extrema. Mas a gente tem que entender que entre aquele escravizado que se revolta com violência e entre aquele que não se revolta dessa forma, tem uma série de negociações, né? Porque o que está em jogo ali é a sobrevivência da pessoa. Então, negociar com esses senhores é sobreviver. Eram formas de resistir. Eles encontravam formas diferentes de resistir à extrema qualidade de vida que eles eram submetidos a viver no Brasil. Não, perfeito, gente, perfeito. A Laís colocou o João José Reis, eu ia falar dele agora, né? Negociação e conflito. Ele troca ideia sobre qual é a diferença do pai João com o Zumbi do Palmares, assim, respondendo um pouco a pergunta da Gabi ali que ela fez. Por que eles não se uniam contra a escravidão, né? Depois da revolta dos malês e de diversas revoltas escravas que aconteceram durante o Império no Brasil, a revolta do malês é uma, mas teve a revolta das carrancas, que foi um quilombo móvel que foi saqueando a casa dos senhores ali em Minas Gerais, mataram vários senhores, mataram inclusive crianças. Depois dessas duas revoltas que aconteceram uma 3 anos depois da outra, foi implantada uma lei de pena de morte por insurreição. O que significa isso? Que o escravo que se voltasse contra o senhor, ele podia ser morto, né? Então, isso que a Laís falou, por isso que o que ela falou e que o Luiz também falou, assim, é fundamental, assim, para a gente entender a escravidão. Não é só porque eles não se organizavam em quilombo, não é só porque eles não matavam o senhor, que eles não negociavam. Eu achei um processo de uma mulher que matou a senhora envenenada, dando um pouquinho de chumbo para ela, bem pouquinho no chá, todos os dias, até ela morrer, né? Então, é uma forma que principalmente as escravizadas que estavam dentro de casa, de sobreviver ali. Tem processos de mães de santo que vão até o aparato legal, escravizadas, vão até o aparato legal para pedir para que a Guarda Nacional, ou seja, a polícia, não entrasse no terreiro delas, né? Então pensa que nas brechas que as pessoas tinham, que eram poucas, elas conseguiam, como a Laís falou, negociar, porque negociar, como ela mesma falou, é sobreviver nesse contexto, né? Contra todo esse tipo de violência. Gente, acho que acabou o tempo, né? Eu acho que sim, né? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que a gente volta, então, para a semana que vem, para continuar de onde a gente parou. Vamos ver o horário, né? E aí a gente avisa. Desculpa te interromper, capaz. Queria agradecer o José, né, por participar da aula com a gente. E convidar todo mundo para continuar, então, a aula na próxima semana, no mesmo horário. Pode ser? Show de bola. Perfeito. Eu quero agradecer ao José, que ele nos deu uma luz, aceitou trabalhar conosco aqui para fazer essa aula para vocês e nos contribuiu conosco com diversas bibliografias que 90% que a gente está falando aqui, quem nos sugeriu, quem nos ajudou foi ele. Então, pessoal, agradeço muito também a presença de todos. E voltamos na semana que vem. José, se quiser falar alguma coisa, tá contigo.
Queria agradecer, então, o convite do desafio, da Laís e do Luiz, que toparam esse desafio, que foi essa quantidade de textos que eu mandei para eles, e que eu fico muito feliz, que a galera tem interagido muito bem ali, isso me deixou muito animado, e, muito obrigado, gente, porque isso aí, a gente fala um pouco que é só estudo, mas não é só estudo, né? Minha vida faz parte disso, né? Eu trago isso como minha herança também, então, muito obrigado a galera que deu todo apoio, perguntou ali, meus amigos, enfim, colaram. Muito obrigado, gente. E é isso aí. Até